Oi, eu sou a Carol Lira, sou professora de Biologia aqui no Ângulo Sorocaba. Eu vim aqui hoje para ajudar vocês um pouquinho no estudo de zoologia, nesse período que a gente vai ficar longe, mas que eu tô morrendo de saudade. Vamos lá? Bom, a gente vai começar definindo o que é o reino animal, estudo de zoologia, afinal de contas, né? Então vamos nos lembrar que é definido como animal todos os seres vivos que são eucarionte, ou seja, tem a célula organizada, lembra? Pluricelular, mais de uma célula. E heterótrofo, aquele que não produz o seu próprio alimento, que precisa comer para sobreviver. Tá. Considerando então este ser vivo, como pode ser o modo de vida dele? Bom, esse ser vivo ele pode ser parasita. O parasita ele pode ser um endoparasita ou um ectoparasita. Endoparasita, o próprio nome já está falando. Endo é aquele que está dentro de você. E o ectoparasita, o que está fora. Ectoparasita, por exemplo, um carrapato. Endoparasita, por exemplo, uma lombriga. Mas eu vou aproveitar agora para falar que todos os vírus são parasitas obrigatórios celulares, né? Então eu não posso deixar de lembrar aqui do coronavírus, né, gente? Que tá deixando a gente longe. Ai, meu Deus, vamos lá. Bom, se ele for de vida livre, ou seja, não parasita, ele pode ser dito céssio, ou seja, ele está fixo no ambiente. Por exemplo, um coral, uma esponja do mar, eles são fixos ao substrato. Eles não conseguem sair andando por aí, que é o cara que não é céssio. E se ele morar na água, a gente pode dizer que ele é livre natante, né? Então uma esponja do mar, ela não é livre natante, ela é céssio, certo? Na sua forma adulta, né? Tudo bem até aqui? Quanto ao habitat, a gente pode dizer se esse animal ele é aquático ou terrestre. Se ele for aquático, cabe uma classificação. Se ele morar na água do mar, ele é marinho. E se ele morar em rios, lagos, tal, na água doce, ele é dulcícola. Se ele não for aquático, ele é terrestre. No ambiente terrestre também cabe uma classificação. A gente poderia dizer se ele é de terrestre úmido, terrestre seco. Aí depende do bicho que a gente está estudando. Quanto à reprodução, os animais podem ser classificados com reprodução sexuada ou assexuada. Vamos lembrar que a reprodução sexuada é aquela onde existe o encontro de gametas, enquanto a assexuada, apenas um indivíduo consegue perpetuar, né? A reprodução sexuada é infinitamente melhor que a reprodução assexuada, porque o encontro de gametas permite a variabilidade genética. Lembra disso lá da frente de genética? E a variabilidade genética permite a evolução, né, gente? Então a gente só está aqui por conta dessa variabilidade genética. Tem gente que pega coronavírus e gente que não pega coronavírus, ousaria dizer, por conta dessa variabilidade genética, sou mais ou menos resistente, né? Bom, considerando que o animal tem reprodução sexuada, ou seja, existe o encontro de gametas. Se os gametas se encontram, onde eles se encontram? Dentro do corpo de um dos sexos ou fora? Por exemplo, no nosso caso, a fecundação é interna, porque o macho ejacula o espermatozoide no interior do corpo da fêmea, né? Então, uma fecundação interna. Já no caso dos corais, por exemplo, né, dos selenterados, a reprodução sexuada tem fecundação externa, porque os indivíduos jogam seu gameta na água do mar, tá? Bom, reprodução sexuada tem gameta. A fecundação, vamos supor, externa agora. Houve o encontro dos gametas lá na água do mar. Depois que se encontrou, a gente já tem um bebezinho coral ou no desenvolvimento, depois do encontro do óvulo com o espermatozoide, formando a célula ovo ou zigoto, eu começo a desenvolver um indivíduo semelhante ao adulto ou eu desenvolvo uma larva? No nosso caso, depois que o óvulo encontra com o espermatozoide e a mulher fica grávida,
né? Esse ovo ou zigoto desenvolve um indivíduo semelhante ao adulto, que só vai crescer. Diferente, por exemplo, na esponja do mar, quando o óvulo encontra com o espermatozoide e o ovo ou zigoto dá origem a uma larva livre e natante que vai se enterrar em outro lugar, né, no fundo do mar, no substrato marinho, para dar novos indivíduos, certo? Então, o nosso desenvolvimento ele é direto, enquanto que dos poríferos, dos selenterados, de alguns vermes, é indireto. Indireto, lembra aí, tem que ter a presença de uma larva, ok? Beleza. Bom, agora eu peguei um indivíduo adulto. Né? Peguei o indivíduo adulto e tal, e eu vou olhar a simetria dele. No nosso caso, a simetria é bilateral. É possível traçar um plano sagital aqui de corte e eu vou ter duas metades iguais do meu corpo. Então, a simetria do homem, da espécie humana, ela é bilateral. Dos mamíferos, né? Simetria radial é aquela que eu posso traçar vários planos de corte. Por exemplo, pensa, uma estrela do mar com seus 5 bracinhos. Eu posso traçar vários planos de corte nela. Portanto, essa simetria é radial. Agora, se eu pegar, sei lá, uma esponja do mar, que pode ter vários brotos, ela não é uma igual à outra. Eu não consigo traçar um plano de corte onde eu parta o indivíduo em partes iguais de jeito nenhum. Portanto, ele é assimétrico. Legal? Bom, eu deixei por último aqui uma classificação que eu vou só dar nomes, vou só nomear hoje para vocês. Porque essa classificação depende das nossas aulas de embriologia, super legais, que a gente vai falar mais para frente. Então aqui eu só vou nomear, eu não vou explicar para vocês hoje, mas é importante a gente saber denominar cada um deles para classificação zoológica, tá? Bom, então eu posso classificar o animal quanto aos folhetos embrionários, se ele é diblástico ou se ele é triblástico, ou seja, se ele tem 2 folhetos embrionários ou 3. Como no nosso caso, endoderme, mesoderme e ectoderme, que são os folhetos embrionários lá no desenvolvimento embrionário, que a gente vai falar em embriologia. Quanto ao celoma, né, a cavidade corporal, existe celoma ou não existe celoma, que é a cavidade no desenvolvimento, dentro do embriãozinho, né? Se não tiver a cavidade, é acelomado. Se tiver a cavidade, é celomado. Mas como a evolução ela é gradual, nada acontece de uma hora para outra assim, existe o meio do caminho, né? Que é o pseudocelomado. É quando a cavidade está começando a aparecer. E por fim, o destino do blastóporo. O blastóporo é a denominação de um local do embrião. Então, se o blastóporo vai originar a boca do embrião, ele é protostômio. Se o blastóporo vai originar o ânus do embrião, ele é deuterostômio. Lembrando que tudo isso daqui a gente vai ver chuchuzinho na aula de embriologia. Beleza? Então aqui a gente tem a classificação, todas as palavras que a gente vai usar ao longo de todo o curso de zoologia. Então, quando eu começar falando de poríferos, selenterados, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodos, equinodermos, enfim, todos eles vão ser classificados de acordo com esses termos biológicos que eu coloquei aqui na lousa. Biólogo é um cara elegante, né? Então a gente faz questão do nosso biologuês, né? Beleza, você tem que ter tudo isso em mente para a gente começar o curso de zoologia depois, ok? Gente, tô morrendo de saudades, espero que a gente se veja em breve pessoalmente. Um beijo para vocês.